em atos que vão permitir ou impedir condutas do nosso próprio ser na sociedade. Isso é um direito inalienável do cidadão. Não pode ser imposto. Eu não posso impor crenças a vocês, vocês não podem impor crenças a mim e vice-versa. Nenhuma crença pode se arvorar como lei, nenhum cânone, nenhum decálogo, nenhum livro sagrado pode substituir a Constituição do país. Isso é absurdo do ponto de vista do Estado moderno. Mas está acontecendo em algumas partes do mundo. A pergunta é, vamos permitir que aconteça aqui também? Infelizmente parece que sim, por causa do lobby poderosíssimo de algumas instâncias de poder que constituíram poder pseudo-religioso, que constituiu suas autoridades e está ocupando bancadas nas casas legislativas e está fazendo pressão política sobre o sistema. Agora, isso só continua até o momento em que deixarmos. Nós não podemos permitir, porque não somos um Estado ambíguo. Não somos um Estado laico de direito. Temos que assumir isso. Nos assumir como Estado laico de direito. Depende de mim, depende dele, dela, depende de todos nós aqui. Não existe isso, não, de uma minoria religiosa se impor sobre uma grande maioria diversa de outras crenças. A mesma liberdade que eles têm, nós temos. A liberdade é a mesma, a Constituição é a mesma para todos. Não podemos subvertê-las, de forma alguma. Mesmo porque temos que aprender uma lição aqui que já devia ter sido aprendida no Ocidente. Vamos voltar um pouquinho mais. Vamos voltar para o século V da história no medievo ocidental. A fase da história humana que é considerada o período mais negro da história do Ocidente, caracterizada pela alta Idade Média, pelo poder total e absoluto de uma instância religiosa que, se apossando de um caudal de conhecimentos atribuídos ao Cristo, formou a igreja-estado, perseguiu, matou, torturou, fez as inquisições, tentou fossilizar o livro sagrado em línguas antigas. Os tradutores da Bíblia foram mortos. William Tyndale foi morto, o primeiro que tentou traduzir para o inglês moderno. Muita gente morreu porque estava de posse de um manuscrito da Bíblia traduzido naquela época. Então ali foi a falta de laicidade e a tentativa de impor uma visão única. Não deu certo. Vamos querer repetir? Primeira sugestão de reflexão profunda. Humberto Eco, o livro O Nome da Rosa. Quem está sem paciência, o filme O Nome da Rosa de Humberto Eco. Assistam, reflitam. Reflitam sobre o nome da Rosa e vejam ali as consequências da ausência de laicidade sobre o pensamento científico, sobre o pensamento cultural, sobre a educação, sobre as liberdades individuais, sobre tudo. E veja se vale a pena. Hoje em dia, nós já estamos, eu já falei um pouquinho, a gente não pode se tornar Estado ambíguo porque a gente não é. Nós somos Estado laico de direito. Vou pular para o ponto 4 aqui. O nosso posicionamento. Bem, nós somos tanto Estado laico como nós somos uma democracia. E quem está lá constituído chegou lá graças ao nosso voto. Então vamos nos assumir enquanto sujeitos sócio-históricos e vamos honrar aquele pequeno documentozinho que a gente tem que chama-se título eleitoral. Vamos nos politizar no melhor sentido da palavra, que é aprender o que é o processo político e tomar parte nele, para que a gente coloque também os nossos representantes no lugar
para fazer frente a esses lobbies políticos que estão querendo instaurar um Estado ambíguo no Brasil. Vamos barrar esse processo, depende de mim, depende de você. Da próxima vez que houver uma oportunidade eleitoral, pense nisso. Pense de onde vem, que instância de poder fulaninho de tal representa. Se você conseguir ligar diretamente o nome dessa pessoa a esse processo de Estado ambíguo, pense 3, 4, 5 vezes antes de votar nessa pessoa, porque as consequências serão trágicas e você vai sentir daqui a pouco. É outra lei que a gente aprende quando estuda teosofia. Nós estamos aqui em relacionamento e existe uma lei máxima de ação e reação. Tudo que a gente faz volta para a gente e vice-versa. Então, dentro disso, eu gostaria só de finalizar com uma sugestão. O filme Fahrenheit 451, também baseado no livro de Ray Bradbury, ele nos convida a considerar o que seria uma distopia. Uma distopia é um lugar de estado imaginário que se convive com condições de extrema opressão, desespero e privação. Neste filme, vocês vão ver o que seria uma sociedade sem livros. Considerem esse filme. Considere o que está ali. Uma sociedade na qual não se pode ler, na qual não se pode pensar, na qual não se pode questionar, onde a vida gira em torno de duas coisas: trabalhar para produzir e produzir para gozar, para usufruir os prazeres. Não se deve ler, não se pode ler e muito menos pensar. Fahrenheit 451. 451 na escala Fahrenheit é a melhor temperatura para queimar livros. Por isso que Ray Bradbury escolheu isso para título do livro. Bem, eu já vomitei muita indignação aqui nessa fala, mais do que eu devia. Eu já entrei em contextuação política, o que eu não queria entrar, mas eu sou humano e nem sempre dá para me pautar pelo que eu estou pensando. Só me resta agradecer a todos e convidar a todos para essa reflexão. Estado ambíguo só se a gente deixar, viu? Muito bem, Aldo, muito bom. A indignação nos estimula para nós lutarmos pelo correto, pelo certo, pelo que é realmente espiritual. Então, nesse sentido, as palavras de Aldo foram estimulantes, né, para nós não nos esquecermos do processo que está em andamento, né, e que pode perseguir muitas pessoas. Né. Agora, vamos dar uma oportunidade ao nosso querido amigo Alarcon, professor de História, que vai dar suas considerações sobre o tema. Boa tarde a todas e a todos. Eu quero começar agradecendo o convite, a oportunidade de rever amigos, de conhecer pessoas, de dividir um pouco a reflexão que eu venho acumulando há um certo tempo. E, é claro, né, a alegria também de reencontrar a Dianildo, que a gente só se encontra de ano em ano, a não ser pelo Facebook. E ele teima sempre dizer há quantos anos, é uma indelicadeza da parte dele, mas eu denuncio já a idade dele, viu? Que a idade dele eu sei. Ele tem muito mais do que parece, não é o meu caso. Bom, eu quero primeiro dizer o seguinte: o meu lugar de fala, vou pegar a carona aqui numa expressão que Luciana, minha presidenta, colocou, o meu lugar de fala diverge um pouco do lugar de fala das pessoas que me antecederam na mesa, porque eu não estou falando a partir de uma pertença religiosa. Quer dizer, a minha inscrição no campo da espiritualidade ou da religiosidade, ela certamente vai estar presente em todas as minhas questões, mas ela não vai estar presente como uma condição da minha fala. Eu estou falando como professor de História, que profissionalmente é isso que eu sou já há um certo tempo.
E acho muito interessante que seja possível colocar a fala a partir desse lugar. Que um professor de História, uma disciplina que está sendo tão vilipendiada, né, para usar uma expressão popular, tão esculhambada, e não gratuitamente, né, todos os ataques que são feitos periodicamente à disciplina das ciências humanas são sempre ataques que são muito interessados. Nós das humanidades somos sempre atacados quando alguém tem muito medo daquilo que a gente diz e daquilo que a gente convida que seja dito na nossa presença. E, infelizmente, é o cenário atual. Cenário que eu acredito que nenhum de nós, acho que todos nós que estamos aqui, partilhamos com maior ou menor grau da frequência de um mesmo campo crítico, um campo resistente ao estado de coisas que está aí posto, né? E a gente certamente está meio que num clima de lamentação.